Fala, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de algo muito sério que praticamente tem muita gente que está aqui me assistindo, que participa aqui do canal, que está passando por essa situação. Mas a justiça, ela está tomando providências, tanto é que ela manda agora o INSS diminuir os prazos de análise. Isso é uma boa notícia, porque nós podemos aí contar com a justiça, pelo menos com relação ao INSS, né? Porque por outras áreas aí está um pouco complicado, mas vamos aqui focar em falar de INSS porque assunto tem, mas vamos esclarecer aqui e tirar dúvidas, tá? Muita gente me perguntando, muita gente reclamando sempre com relação a essas análises, né? E chega na justiça, alguma coisa vai acontecer, porque a pressão é grande. A Justiça Federal tomou a decisão significativa de determinar que o INSS reduza esses prazos de análise de pedidos de benefícios de incapacidade, atendendo uma demanda crescente por agilidade e eficiência nesse sistema previdenciário. Essa medida está refletindo aí uma preocupação com longas filas de espera que afetam milhões de segurados em todo o Brasil, muitos dos quais dependem desse benefício para sobreviver. Se você está com benefício em análise, mas ainda está recebendo, é uma coisa. Agora, você está sem receber, passando dificuldade, a família numa situação vulnerável, você tendo direito e isso não é respeitado, é para deixar qualquer um revoltado. A decisão judicial surge como uma resposta a uma série de ações, olha aí, ó, a pressão, movidas por segurados e pelo Ministério Público Federal, que apontaram que a demora excessiva das análises de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em muitos casos, os prazos legais que variam entre 30 e 90 dias, dependendo do tipo de benefício, não vinham sendo cumpridos, gerando transtornos financeiros e emocionais aos requerentes. É claro que gera transtorno. Quem em sã consciência, passando dificuldade, não tendo dinheiro para pagar as contas, não sabe se vai comer no dia seguinte e não vai ficar emocionalmente abalado. A origem desse problema remonta a uma estrutura sobrecarregada do INSS, que enfrenta um volume elevado de pedidos e uma quantidade insuficiente de peritos médicos e analistas administrativos. Falta perito, segundo o INSS, falta analistas administrativos, mas uma coisa que não falta é advogado no INSS. Vocês sabiam disso? Advogado tem de sobra, tem uma bancada lá, como eu já falei em outros vídeos, e é nós que pagamos através dos nossos impostos, e quando você vai lá na justiça, o advogado vai lá e chama você de mentiroso. Que ele fala que não, que você não está incapacitado, que o perito lá do INSS está correto. O perito não pôs a mão, não examinou, não olhou na sua cara, não viu a documentação e ainda tem o advogado para dizer que você é mentiroso ainda. Tá aí, ó. Agora em 2025, com os avanços desse sistema teste-med, que permite uma análise documental, o backlog desses processos continuou a crescer, levando a justiça a intervir para impor prazos mais rígidos e realistas. O que acontece? As pessoas nesse estado que eu estou falando recorrem à justiça. Então, tudo que acontece no INSS vai para a justiça. O INSS vira e mexe e fala que não precisa ir para a justiça. Como não precisa ir para a justiça? Claro que precisa. A determinação judicial estabelece que o INSS deve concluir a análise desses benefícios de incapacidade em até 45 dias, sabe? No máximo 60 dias, sob pena de sanções como multa, concessão automática do benefício em caso de descumprimento. Esses prazos, eles representam uma redução em relação às práticas anteriores, que muitas vezes ultrapassavam 6 meses. 6 meses. Isso ainda é pouco, então a justiça está desatualizada, porque eu tenho gente que me comenta aqui no canal que já está há mais de um ano aguardando aí um benefício em análise e não tem resposta. Um dos pilares dessa decisão é o acordo firmado entre o INSS, Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. E isso foi homologado no Supremo Tribunal Federal em 2021, mas não vinha sendo implementado. E quando era de forma lenta.
Agora em 2025 a Justiça Federal reforçou esse compromisso. Está exigindo que o INSS acelere essa integração de sistemas com o Previjude, que automatiza o cumprimento de decisões judiciais. Nós temos vídeo que eu já falei sobre esse Previjude aqui, tá? Ele promete que, por exemplo, o juiz dá a sentença, em 1 minuto o INSS já tem tudo em mãos para fazer a implantação do benefício. De um lado também não adianta a justiça acelerar e o INSS continuar na morosidade, né? Essa automação ela tem sido um ponto de destaque. Agora o INSS, ele implantou, né, o INSS Jude, que é uma ferramenta que permite a concessão de um benefício em minutos após a sentença judicial. No entanto, a agilidade ainda não se reflete na fase administrativa, onde os segurados enfrentam atrasos até mesmo para recorrer ao judiciário. É o que eu falei, né? É esquisito isso. Nós estamos numa era digital. Tudo, acontece algo lá do outro lado do mundo, em segundos nós estamos sabendo aqui. Só o INSS que não consegue fazer isso? Ou será que eles têm medo que as coisas fiquem muito claras, transparentes e comece a surgir aí o que está debaixo do tapete, começa a ser mostrado? Será que é isso? Ou será que eu estou viajando, eu estou louco em pensar que aqui no Brasil as pessoas fazerem esse tipo de coisa para continuar a bagunça, para tirar proveito disso? Será que eu estou louco em pensar assim, pessoal? O que vocês acham? Que é melhor eu me internar, procurar um psiquiatra, que eu estou louco em pensar que essa administração, ainda mais essa época que nós estamos vivendo, né? A época da honestidade, né? A época da falta de corrupção, tudo certinho, tudo às claras, né? Não é assim que eu acho que eu tô louco, né? Em pensar isso, né? Bom, a decisão também considera a realidade dos segurados mais vulneráveis. Para quem, um bom entendedor, um pingo é letra. Como aqueles com doenças graves ou em situações de extrema pobreza. Para esses casos, a Justiça determinou que o INSS priorize as análises, reduzindo o prazo para 30 dias, especialmente quando há indícios de condições listadas na Portaria 22 de 2022, dando como exemplo o câncer ou a AIDS. Outro aspecto abordado pela Justiça é a qualidade das perícias. Olha a Justiça de olho. Há anos segurados criticam a superficialidade de algumas avaliações, que resultam em negativas injustas, né? Olha aí, a Justiça está de olho. A ordem judicial inclui exigência de que o INSS melhore o treinamento desses peritos, padronize os laudos, alinhando-se a critérios usados no judiciário. Eu já falei que eu por mim, quem sou eu na fila do pão? Mas o INSS não deveria ter perito como funcionário público. Deveria ser como na Justiça. Convocar o perito, vir de fora. O perito não pode ter vínculo com o INSS. Por isso que seria maravilhoso perícias no SUS, perícias em convênios médicos, em clínicas particulares. Seria maravilhoso, porque não teria vínculo com o INSS. Por que a perícia judicial é diferente do INSS? Tem credibilidade? Exatamente por não existir vínculo. Agora o semideus lá sentado na salinha dele lá, ele se acha, porque ele prestou um concurso e não pode ser ofendido enquanto está lá, que é isso. E olha, isso da cadeia, viu? Você traficar droga, você sequestrar, você roubar dinheiro público, isso não dá cadeia. Agora, se você desacatar um funcionário público, você não duvide. Os caras te metem na tranca. Tem dúvida disso? A reação do INSS com relação à determinação desse cumprimento, ele vê com ressalvas. O INSS alega que a redução desses prazos depende de mais contratações, investimento em tecnologia, algo que esbarra nas limitações orçamentárias. Em resposta, a Justiça fixou um cronograma de 6 meses para que o INSS adeque sobre a supervisão do CNJ. A batata assou, tá? É o que eu falei, né?
fala-se tanto em transparência, quanto que o INSS arrecada de cada trabalhador? X trabalhador no país, não deveria ter transparência? Ó, o INSS arrecadou X de todos os trabalhadores, gastou X com pagamento de funcionário público, gastou X com pagamento de benefícios, gastou X com instalações, com material. Cadê essa transparência? O que eu vejo transparência, o significado dessa palavra para mim é isso. É eu chegar aqui, sentar com a patroa e falar, ó, eu recebi tanto de salário, nós gastamos X no mercado, nós gastamos X com água, luz, com gás, com telefone, nós gastamos X com material das crianças. Isso é transparência. Agora, quanto arrecada? Quanto se gasta? Para onde vai o dinheiro? Como é que é? Ninguém toma providência? Aqui o Brasil é assim, por isso que essa zona, todo mundo mete a mão, e quando a gente vai descobrir que meteu a mão já era, entendeu? Os caras não respeitam nem doença. Os caras não respeitam nem doença. O cara da Covid, na época da Covid, pegou lá 50 milhões que era para comprar de respirador. O cara foi comprar respirador numa loja de maconha, os respiradores nunca chegaram. Hoje o cara é iluministro, para você ter uma ideia. E o dinheiro ficou por isso mesmo, ninguém fala nada e tá tudo certo. Esse é o Brasil. A saúde caindo aos pedaços, os caras dando 20 milhões para a escola de samba fazer. E ainda o povo ainda vai lá e ainda paga para assistir ainda. Como é que você vai mudar um país desse? Fala para mim. Bom, para os segurados a decisão traz esperança. Porque a justiça vai ficar em cima agora, vai ter supervisão, né? Mas também cautela. Muitos já passaram por longas esperas, né? Como os casos típicos, em que teve gente aí que aguardou 247 dias por uma perícia, 7, 8 meses aguardando uma perícia, pessoal. Segundo o Tribunal de Contas da União, olha, a promessa é que esses prazos devem diminuir, tá? A via judicial, por sua vez, ganhou mais relevância. O INSS continua sendo o maior litigante no polo passivo do país, com mais de 4 milhões de processos pendentes. Isso conforme o painel das grandes litigâncias, tá, do CNJ. A decisão de diminuir esses prazos administrativos visa justamente reduzir essa judicialização. A apresentação de documentação completa, atualizada, laudos detalhados, segue sendo, pessoal, essencial para cumprir essas exigências, tá? Aonde vai começar a contar o prazo. Já falei, se você tem, por exemplo, um cumprimento de exigência aberto pelo INSS, por isso que eu falo para olhar o portal lá pelo menos uma vez por semana, e você não enviar a documentação ou não der a informação, a sua análise fica parada. E não adianta ir na justiça, o INSS vai falar, olha, nós mandamos um pedido de documento, de informação, e ele não passou. Então, nós não podemos continuar a análise. Então, uma vez por semana, dá uma olhadinha lá no portal Meu INSS, no ícone cumprimento de exigência. Você tem que ficar de olho, gente. O INSS não vai passar a mão na cabeça, não. Qualquer coisinha que você deixar de fazer é motivo para negativa. É motivo para ficar aí, ó, aguardando, sem resposta. Esse impacto dessa decisão vai muito além do INSS. A redução de prazos pode desafogar o judiciário, que frequentemente assume a análise originária dos pedidos negligenciados pelo INSS. Isso também depende da capacidade do INSS de cumprir metas impostas, algo que será monitorado de perto nos próximos meses. Críticos apontam que sem o aumento significativo do orçamento e na estrutura do INSS, a determinação judicial pode gerar ainda mais concessões automáticas por descumprimento de prazo. Quer dizer, a justiça ela pode conceder muito mais benefícios automaticamente, sem ficar dependendo de análise nenhuma no INSS. Quer dizer, se você está muito tempo em análise, está numa situação desesperadora, corre na justiça.
E a justiça, dependendo do seu caso, ela já manda implantar o benefício independente do INSS analisar ou não. E não está errado, é isso que tem que ser feito mesmo. Sabe? É o que eu estou falando. Por que você tem que ser transparente? Por que você tem que cumprir requisitos e exigências? E o INSS não tem responsabilidade nenhuma? Isso não pode acontecer. Nem o INSS, nem o outro órgão público. Não se esqueça que esses órgãos existem para nos servir. As pessoas acham que depois que vira funcionário público que eles estão ali para ser servidos. Não. Isso vai desde o maior cargo até o cargo menor do funcionalismo público. Eles são pagos e os patrões somos nós. Não interessa, pode ser o maior cargo. O presidente da República ele é sustentado com dinheiro público. Quer dizer, nós pagamos para ele estar ali. E a gente paga para ele dirigir a nação, não é para meter a mão no dinheiro da nação. Quer dizer, e tem gente que ainda defende, tem gente que aplaude ainda. Olha, eu não gosto nem de começar a falar. Quem me conhece aqui no canal sabe como é que era. Embora os desafios permaneçam, a falta de pessoal, problema do INSS, o segurado não tem nada a ver com isso. Manda os advogados embora e contrata perito. A complexidade de alguns casos, a intervenção da justiça sinaliza que o direito do segurado ele não pode esperar indefinidamente. Bom, em resumo, pessoal, se não fosse a justiça, nós estaríamos perdidos mais do que nós estamos. E nem todas as áreas jurídicas, né, da justiça, porque tem área aí que é o contrário, está acabando com o país. Tá entendendo o que eu estou falando? Bom, mas é isso aí, meu amigo e minha amiga. Querendo ou não, saber que está tendo uma fiscalização em cima do INSS, que está apertando, que pode mudar, pelo menos diminuir o período dessas análises, não deixa de ser uma boa notícia, né? Pela situação que nós estamos vivendo hoje, só de a notícia não ser ruim, ela já pode ser considerada boa. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Meu amigo e minha amiga que está chegando a primeira vez aqui no canal, difícil, né? É difícil para vocês que estão aí nessa situação, é difícil para mim que estou sempre antenado em tudo que acontece, não só INSS, em tudo. É difícil. Mas vamos pedir a Deus aí força, equilíbrio, paciência. Não adianta pedir muito, porque eu acho que já está chegando no limite. Mas vamos lá. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre atualizado, receber em primeira mão conteúdos importantíssimos, que é necessário esse conhecimento para você poder aí superar desafios dentro do INSS, tá legal? Meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.